Bom dia e bem-vindos à teleconferência do Grupo Vamos, para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Gustavo Couto, diretor-presidente da Vamos, e Gustavo Moscatelli, diretor financeiro e de relações com investidores da Vamos. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de uma operadora digitando o asterístico 0. Informamos que essa teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas a perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Vamos, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria de passar a palavra ao senhor Gustavo Couto. Por favor, senhor Gustavo Couto, pode prosseguir. Muito bom dia a todos vocês. E muito obrigado por se juntarem a nós para mais uma teleconferência de resultados do Grupo Vamos. Estamos muito felizes com a divulgação dos resultados do terceiro trimestre desse ano, quando pudemos observar a forte aceleração do crescimento do nosso modelo de negócios de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, junto aos frotistas de todo o país, nos diversos segmentos em que atuamos. Mais felizes ainda por ver o nosso ecossistema de negócios diferenciado e único no Brasil, oferecendo serviços e alternativas para os nossos clientes e, como consequência, uma evolução consistente e sustentável do retorno para os nossos acionistas e investidores. O trabalho integrado de nossa rede de concessionárias, equipe de locação, rede de seminovos e customização de ativos se mostra um importante diferencial do Grupo Vamos. Um agradecimento muito especial pelo trabalho realizado pela nossa equipe, por nossa gente e pela confiança dos nossos fornecedores e das instituições financeiras e investidores e especialmente da aliança com os nossos clientes, que permitiu seguirmos crescendo com rentabilidade no terceiro trimestre. Alcançamos a marca recorde de 111 milhões de lucro líquido no terceiro trimestre, o que representa um crescimento de quase 130% em relação ao lucro apresentado no mesmo período do ano anterior. Aceleramos ainda mais nosso ritmo de crescimento nos diferentes segmentos de negócio, passando pela expansão da frota locada, aumento nos investimentos em novos contratos de locação, diversificação da nossa carteira de clientes, crescimento da receita líquida, lucro líquido e EBITDA, reforçando o nosso posicionamento único com o modelo de negócio presente em todo o ecossistema de caminhões e máquinas, através da nossa rede integrada de concessionárias, lojas de seminovos e locação de caminhões e máquinas, construída ao longo de todos os últimos anos. Este crescimento nos abre perspectivas ainda mais animadoras para os próximos trimestres e anos. Vamos passar ao slide número 3. Encerramos o terceiro trimestre de 2021 com novos recordes em todos os resultados operacionais e financeiros da companhia. No segmento de locação, assinamos novos contratos no terceiro trimestre com capex de 926 milhões de reais, 191% maior que o volume do mesmo período de 2020. E no acumulado de 21, fechamos com 2,8 bilhões de capex, representando um crescimento de 183% em relação
aos 9 primeiros meses de 2020. Se anualizarmos os investimentos contratados nos primeiros 9 meses desse ano, atingiríamos cerca de 3,7 bilhões de reais, o que representaria um crescimento muito expressivo de aproximadamente 190% em relação ao mesmo número de 2020. A nossa frota alocada atingiu mais de 20 mil ativos e a receita futura contratada, o backlog, cresceu significativamente para 6,2 bilhões de reais, um aumento de 113% comparado a setembro de 20, o que já nos assegura um robusto crescimento para os próximos anos. Uma nova simulação, onde mantemos o último trimestre o mesmo ritmo de crescimento nos primeiros 9 meses de 21, levaríamos o saldo de backlog para 7,1 bilhões de reais em dezembro desse ano, o que representaria um crescimento de mais de 100% do saldo que tínhamos de backlog em dezembro de 20. Continuamos avançando com a diversificação da nossa carteira de clientes e setores de atuação da economia através da expansão da nossa equipe comercial, que já conta com 34 executivos e gerentes de vendas, com abrangência e capilaridade nacional. Assinamos novos 272 contratos apenas no terceiro trimestre desse ano. E no fechamento de setembro, já tínhamos mais de 1.300 contratos assinados, o que é mais que o dobro que tínhamos há 12 meses. Atingimos uma receita líquida de 830 milhões de reais, 79% maior que o mesmo trimestre do ano anterior. E no acumulado dos 9 meses, apresentamos um crescimento de 85% em relação ao mesmo período de 2020. O lucro operacional, o EBIT, chegou a 211 milhões de reais nesse trimestre, demonstrando um saudável crescimento também da nossa margem operacional. O EBITDA alcançou cerca de 290 milhões de reais, 71% maior que o resultado do ano passado, com destaque para todas as unidades de negócio. No slide 4, apresentamos importantes conquistas da companhia. Em 23 de setembro desse ano, realizamos nossa operação de follow-on, com a captação 100% primária de 1,1 bilhão de reais, fortalecendo ainda mais a nossa estrutura de capital para sustentar o nosso plano de crescimento para os próximos anos. Encerramos o trimestre com uma posição de caixa e aplicações financeiras de quase 2 bilhões de reais, suficiente para cobrir a nossa dívida até 2026. Seguimos focados no desenvolvimento e crescimento dos nossos negócios, com visão de longo prazo e rentabilidade. Nossos esforços visam a implementação de novos sistemas e plataformas digitais, capazes de impulsionar a escalabilidade do nosso negócio e fortalecer ainda mais as nossas bases operacionais e de controle, aumentando a nossa base de clientes de locação e criando novas oportunidades de desenvolvimento sustentável da frota brasileira, contribuindo com negócios íntegros, seguros e cada vez mais eficientes. E dando a sequência à nossa estratégia nas dimensões ASG, tivemos importantes avanços, que deixarei para comentar após a apresentação dos resultados financeiros pelo Gustavo Moscatelli, o nosso CFO, a quem passo a palavra agora. Obrigado, Gustavo Couto. Bom dia a todos. Eu vou começar no slide 5, com os principais destaques financeiros do consolidado do Grupo Vamos. Em 2021, a companhia passou por uma transformação em sua escala e começou a usufruir dos benefícios da escala em seus resultados. No terceiro trimestre, a receita líquida de serviços consolidada teve um aumento expressivo de 92,6% quando comparado ao trimestre do ano anterior. A receita líquida consolidada, incluindo venda de ativos, atingiu 830 milhões de reais, apresentando um crescimento de 78,7% em relação a 2020. Com crescimento significativo em todos os negócios. O lucro operacional, o EBIT, também tivemos forte avanço, fechando o trimestre com 211,6 milhões, o que representa um crescimento de 108,6% em relação ao lucro operacional do terceiro trimestre de 2020, em função do crescimento orgânico em todos os segmentos, com ganho de escala e produtividade
e na redução gradual da taxa de depreciação dos caminhões, dada a valorização significativa no mercado. O EBITDA também apresentou evolução, atingindo 291,5 milhões no terceiro trimestre, representando um crescimento de 71% frente ao trimestre de 2020. O lucro líquido é o grande destaque, onde atingimos a marca recorde de 111,4 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021, o que representa um crescimento de 127,4% em relação ao ano anterior. Esse resultado é decorrente do forte crescimento orgânico em todos os segmentos de negócio, com muito foco e disciplina na execução. Agora, vamos explicar e dar maior abertura dos resultados dos segmentos de negócios. Passando para o próximo slide, temos os destaques da alocação. O terceiro trimestre de 2021 foi um trimestre muito forte de fechamento de novos negócios. Atingimos 926 milhões de reais de capex no terceiro trimestre em novos contratos de locação de longo prazo com nossos clientes, representando 191% de crescimento em relação ao capex do terceiro tri de 2020. Vale ressaltar que o ritmo de crescimento se acelerou muito nos últimos trimestres. No acumulado, já assinamos contratos que somam 2,8 bilhões de reais, e se anualizarmos este número, fecharemos o ano com cerca de 3,7 bilhões de reais em contratos de locação de longo prazo, o que representaria um crescimento de aproximadamente 188% em relação ao número de 2020. O capex contratado assegura o ritmo de crescimento futuro da companhia. Nesta mesma linha, fechamos o terceiro trimestre com 6,2 bilhões de carteira de recebíveis, o que nós chamamos de backlog, representando um aumento de 113,1% em relação ao backlog do mesmo período de 2020. Mantendo o mesmo ritmo de crescimento, levaríamos o saldo de backlog para cerca de 7,1 bilhões em dezembro de 2021, representando um crescimento de 127,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em relação à nossa frota, encerramos o mês de setembro com 20.384 ativos, sendo 17.310 caminhões e implementos e 3.074 máquinas e equipamentos, em linha com a nossa estratégia de crescimento e mix de ativos. Vale ressaltar que o capex contratado este ano teve pouca contribuição no resultado deste ano, mas terá um reflexo muito positivo nos próximos períodos. Passando agora para o slide 7, temos os resultados da locação. O segmento de locação passou por uma transformação em sua escala, com uma mudança de patamar na receita e rentabilidade. No terceiro trimestre de 2021, apresentamos um crescimento na receita líquida de serviços de 54,8% comparado ao trimestre do ano anterior, comprovando a forte tendência de crescimento do nosso modelo de negócio. Além disso, mantivemos nosso foco na geração de valor para nossos clientes, com a assinatura de contratos com serviços de manutenção, alcançando uma receita líquida com serviços de 72,7 milhões no terceiro trimestre, um crescimento de 42,3% em relação ao terceiro tri de 2020. O EBIT da alocação atingiu 149 milhões, representando um crescimento de 82,7% em comparação ao terceiro tri de 2020, e o EBITDA totalizou 225 milhões, um crescimento de 53,2%. A aceleração do crescimento em 2021 fará outra transformação no patamar de receita e EBITDA nos próximos períodos. Passando para o slide 8, onde temos os resultados de venda de ativos, podemos observar que o terceiro trimestre vendemos 216 caminhões e máquinas seminovos, atingindo uma receita líquida de 30,4 milhões e uma margem bruta de 31,6%. A melhora significativa na margem bruta de venda de ativos reflete o aumento de preços que tivemos no mercado de seminovos em decorrência do aumento de preços de caminhões e máquinas 0 km. É importante ressaltar que a companhia possui o valor de 4 bilhões de reais no balanço patrimonial de ativos imobilizados que estão locados para os nossos clientes e que terão um impacto extremamente positivo em relação ao valor contábil à medida que forem sendo vendidos, uma vez que houve uma mudança de patamar nos preços de mercado desses ativos. A otimização dos ativos reduziu nosso estoque e, como consequência, nosso volume de vendas. O estoque de ativos seminovos atingiu 32,1 milhões de reais em setembro de 2021, uma redução de 73,8% em relação a setembro de 2020, o que representa apenas 2,2 meses de vendas, o menor nível de estoque dos últimos anos. Passando para o slide 9, falaremos do nosso segmento de concessionárias. Ao longo de 2021,
o negócio de concessionárias passou por uma transformação de escala, através de crescimento orgânico e de aquisições. Contamos com um total de 37 lojas das nossas concessionárias de marcas com produtos de alta qualidade, oferecendo aos nossos clientes todo o nosso portfólio de serviços de forma integrada, tais como alocação e comércio de caminhões, máquinas e equipamentos novos e seminovos. Estamos estrategicamente posicionados na região que mais cresce e se desenvolve do agronegócio brasileiro, o Centro-Oeste, e contamos com ampla capilaridade geográfica no segmento de caminhões. Ambos os mercados estão com alta demanda e apresentando forte crescimento. Neste trimestre, passamos a consolidar todas as aquisições feitas ao longo do primeiro semestre deste ano, e com isso, atingimos a marca recorde de 526 milhões de receita líquida no segmento de concessionárias, representando um crescimento de 108,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. No acumulado dos primeiros 9 meses deste ano, apresentamos uma receita líquida de 1.217 milhões de reais, dos quais 311 milhões de reais são referentes às aquisições feitas no primeiro semestre deste ano. O EBIT das concessionárias atingiu 57,6 milhões no trimestre, um crescimento expressivo de quase 190% comparado ao mesmo período do ano anterior, dado o aumento significativo no volume de vendas das concessionárias de caminhões, das concessionárias de máquinas agrícolas e já com a contribuição das aquisições anunciadas no primeiro semestre. O EBITDA das concessionárias foi de 61,2 milhões no terceiro tri. O EBITDA das concessionárias foi de 61,2 milhões no terceiro trimestre, 164% maior comparado ao mesmo período do ano anterior. Seguimos muito otimistas com o desenvolvimento através do crescimento orgânico e de aquisições do segmento de concessionárias. Avançando agora para o slide 10, vou falar um pouco sobre a BMB e o novo segmento de customização de caminhões. A partir do terceiro trimestre de 2021, passamos a contabilizar as operações da BMB, um centro de customizações de caminhões e ônibus adquirida pela companhia no primeiro semestre deste ano. Encerramos o trimestre com fortes resultados nos indicadores, ainda que sem novos serviços ou sinergias com o grupo. A receita líquida encerrou com um crescimento de 113,8% e o EBIT de 167,8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Passando para o slide 11, falaremos sobre a redução da dívida líquida e alavancagem da companhia. Realizamos nosso follow-on no dia 23 de setembro de 2021, com captação primária de 1,1 bilhão de reais, fortalecendo ainda mais nossa estrutura de capital para sustentar nosso plano de crescimento para os próximos anos. Com isso, reduzimos de forma significativa nossa dívida líquida no terceiro trimestre para 1,4 bilhão de reais, representando uma redução de 28,2% em relação ao trimestre anterior. Já a alavancagem está no menor patamar dos últimos anos e encerrou o terceiro trimestre de 2021 em 1,5 vezes dívida líquida EBITDA, mantendo uma estrutura de capital sólida e preparada para um novo ciclo econômico e de crescimento. Seguindo para o slide 12, falaremos um pouco sobre o perfil de dívida da companhia. Encerramos o terceiro trimestre com uma sólida posição de caixa e aplicações financeiras na ordem de 1,9 bilhão de reais, suficiente para cobrir a dívida até 2026. O prazo médio da dívida líquida subiu para 8,1 anos e com custo médio da dívida de 5,77 pós-impostos. Seguimos com nossa política de proteção da dívida para garantirmos a rentabilidade dos nossos projetos. Atualmente, temos um cap médio contratado de juros de 7,43% para o CDI, no fluxo de exposição da nossa dívida frente aos projetos de locação. Além disso, para reduzir o impacto da elevação do CDI, contamos com reajuste anual por IGPM na maioria dos nossos contratos e a nossa base de ativos teve uma forte valorização que abordaremos no próximo slide. No slide 13, falaremos sobre a transformação no valor dos nossos ativos. Atualmente, nossos caminhões e máquinas somam a valor de livro 4 bilhões de reais. Se considerarmos a margem apurada no terceiro trimestre deste ano na venda de ativos, cerca de 31,6%, e aplicando sobre o valor do nosso imobilizado, teremos cerca de 1.280 bilhões de reais de geração de valor adicional pela valorização dos ativos, o que já seria mais que suficiente para contrapor
qualquer eventual na elevação da taxa de juros básica do país. Acreditamos ainda que ocorrerá uma valorização adicional nos nossos ativos, considerando a qualidade das nossas compras nos últimos anos e a mudança de patamar de preços do 0 quilômetro. Além desses efeitos, teremos também a entrada do Euro 6 em vigor no país a partir de 2023, trazendo novas tecnologias embarcadas nos caminhões e gerando assim mais um novo ciclo de aumento de preços nos caminhões em 2022 e 2023. O valor adicional estimado pela valorização dos ativos atuais da companhia representa mais que 7,7 vezes a despesa financeira líquida dos últimos 12 meses, garantindo assim a continuidade dos níveis atuais de rentabilidade e a proporção do incremento na rentabilidade da companhia. Agora, no slide 14, temos nossos indicadores de rentabilidade. Estamos muito focados na aceleração do crescimento e na geração de valor. Podemos observar o avanço significativo nos nossos indicadores de rentabilidade. O ROIC anualizado do terceiro trimestre foi de 16,2% e o ROI de 22,4%, impactado pelo IPO de janeiro e pelo follow-on em setembro. Apresentamos uma forte expansão de rentabilidade comparado aos períodos anteriores, mesmo em um ritmo acelerado de crescimento com volumes expressivos de CAPEX. Fica evidente que estamos começando a usufruir dos benefícios da escala na rentabilidade da companhia. Passo agora a palavra novamente para o Gustavo Couto para fazer as considerações finais. Obrigado, Moscatelli. Passando para o slide 15, é importante falar das nossas prioridades para esse ano de 2021. Nos comprometemos a dar continuidade na aceleração do nosso crescimento, com manutenção e melhora consistente e sustentável na nossa rentabilidade, através de novos canais de vendas, na escalabilidade com o uso intensivo de tecnologia e nos esforços para a expansão do nosso modelo de negócios. Além disso, nas dimensões ambiental, social e de governança, também elegemos prioridades muito claras, expressas em projetos que têm objetivos, indicadores, metas e prazos determinados. O grupo avançou em importantes iniciativas no decorrer do terceiro trimestre. Em agosto de 2021, a Vamos, junto a um grupo de mais de 100 empresas e 10 entidades setoriais, lançou o documento Empresários pelo Clima, no qual defendemos medidas para uma economia de baixo carbono e assumimos responsabilidades nessa transformação. Esse posicionamento será levado pelo setor para a próxima conferência sobre o clima, a COP26, que acontece em novembro, em Glasgow, na Escócia. Somos líderes e protagonistas no desenvolvimento do setor de locação de caminhões, máquinas e equipamentos no Brasil e temos como objetivo acelerar o crescimento da companhia nesse mercado, com muita disciplina e responsabilidade na alocação de capital. Gostaríamos muito de agradecer a confiança de todos aqueles que nos relacionamos e nos apoiam até aqui. Neste momento de início de retomada econômica, reforçamos o nosso comprometimento com a construção de um ciclo de crescimento ainda maior, sustentável e com rentabilidade para todos os envolvidos. Encerro com esse slide a nossa apresentação. Agradeço a participação de vocês e agora vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Eu e Gustavo Moscatelli estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem o asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem o asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem da senhora Fernanda Recchia, da BTG Pactual. Mosca, parabéns pelo resultado e obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira, eu queria entender um pouquinho melhor esse cap de juros que vocês comentaram, 7,43. Eu só fiquei um pouco em dúvida na contabilização dele na DRE. Porque quando a gente olha a despesa financeira, que foi próximo de 66 milhões, e divide pela dívida, a gente chega num custo médio aí de uns 8%. Então, eu queria só entender como é que é o efeito prático desse cap de 7,4%, se tem algum efeito não caixa para proteger, ou como é que a gente deveria analisar as DFs para ver esse efeito.
E o segundo ponto, eu queria falar um pouquinho da BNB, né? A gente viu aí, como vocês falaram, que vocês começaram a reportar separado. Eu queria entender o que vocês estão olhando para frente de representatividade da BNB. E quando a gente olha o histórico de margem, a gente vê que é um segmento bastante volátil. Esse trimestre foi 22% de margem, mas no ano passado já foi uma margem aí próxima de 10%. Então, o que vocês estão vendo de margem de longo prazo para esse segmento? Obrigada. Oi, Fernanda. Bom dia, é o Moscatelli. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar aqui falando sobre o cap de juros. A forma que a gente contabiliza isso, né, a forma contábil, o prêmio que você paga pela compra da call do IDI, ele é amortizado ao longo do prazo da call, né? Então, ele passa na despesa financeira, o prêmio pago. E se você tiver com a call valendo dinheiro, isso vai ser refletido no momento do vencimento da call, né? Então, o que você comentou você pode ter essa flutuação momentaneamente, né? Mas todo o benefício, ou não, né, se não estiver valendo dinheiro, só ocorre no vencimento da opção. Tá? Com relação à margem da BMB, a BMB a gente comprou agora em junho, né? Consolidamos pela primeira vez agora no terceiro trimestre. A margem EBITDA que você viu no trimestre é por volta de 23%, né? E no trimestre do ano passado foi 21%. Então, essa é a margem que a gente espera daqui para frente, né? Entre 21% e 23% de margem EBITDA para o business. Tá? Agora, vale ressaltar que esses números da BMB são números ainda sem levar em consideração nenhuma sinergia com a companhia como um todo, né? Então, esse é o primeiro trimestre que a gente está transparecendo os números dela, né? E, sem sombra de dúvida, tem um caminho importante aí de sinergias para a gente capturar ao longo dos próximos trimestres. É importante, Fernanda, Gustavo Couto falando aqui, só em complemento ao que o Moscatelli acabou de falar, é que hoje mais de 50% dos caminhões que são alugados recebem algum tipo de customização. O fato da gente ter verticalizado essa operação e, consequentemente, podemos trabalhar nas sinergias para que essa customização seja cada vez mais feita dentro da própria BMB, em especial nos caminhões da Volkswagen, que a gente adquire com eficiência logística e com garantia de fábrica. Então, isso traz para a gente uma série de benefícios e de escala para a própria BMB, que vai ter capacidade, provavelmente, de customizar muito mais do que customiza hoje. Então, a gente vê ali sinergias importantes que ainda não foram exploradas, né, pela recém-aquisição e que seguramente vão apresentar vantagens tanto para a BMB como para nós no segmento de locação importantes daqui para frente. É claro, pessoal, obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Mizusaki, da Bradesco BBI. Oi, bom dia, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, quando a gente olha o backlog de receita agora no terceiro TRI, pela nota explicativa, né, a gente consegue ver que o duration do backlog ele tem aumentado ao longo dos últimos trimestres e nesse não foi diferente. E a gente vê um volume significativo de receita, né, acima de 7 anos. Eu queria entender se vocês poderiam comentar um pouco, né, a entrada desses novos contratos, se de repente a gente está falando mais contratos, né, de 10 anos, por que isso tem acontecido. E a segunda pergunta, com relação à taxa de depreciação, né, que a gente viu uma queda agora no terceiro TRI, se vocês acham que tem espaço, né, para continuar reduzindo a taxa de depreciação nos próximos trimestres. Obrigado. Oi, Vitor. Gustavo Couto falando aqui. Vou começar pela primeira pergunta. Bom, a gente realmente vem conseguindo manter um ritmo de crescimento de novos contratos e sempre mantendo ali aquele perfil de mais de 85%, com duração de 5 ou mais anos. Em especial, queria destacar que nesse terceiro trimestre nós fechamos um importante contrato
com um importante produtor de bebidas aqui no Brasil, né, a maior produtora de cerveja do Brasil. E, com isso, a gente fez um contrato de muito longo prazo, um contrato de 10 anos, bastante substantivo, que trouxe aí também um impacto relevante no duration da média dos contratos assinados nesse terceiro trimestre. Então, tem aí um impacto importante, inclusive é um contrato disruptivo, né, que traz aí para a gente mais uma perspectiva em mais um setor importante da economia, vencendo aí mais uma importante fronteira, onde alguns talvez imaginassem que não haveria espaço para crescimento da Vamos. Então, a gente traz essa notícia positiva que trouxe o efeito no duration que você comentou. Então, esse é um grande contrato, mas a gente também segue muito forte, trabalhando nos contratos né, com mais de 5 anos, porém, clientes de menor ticket médio, frotistas menores, que, consequentemente, trouxeram também ganhos de rentabilidade para a companhia, uma vez que a gente consegue praticar yields melhores também nos contratos com frotistas menores. Tá? Bom, eu vou passar a pergunta de depreciação para o Gustavo Moscatelli, então, para ele te responder. Ok, Vitor? Obrigado. Oi, Vitor. Bom dia. Obrigado pela pergunta sobre a depreciação também. A gente colocou no slide 13 da apresentação, né, a nossa visão sobre a transformação que teve no valor dos ativos, né, que a gente loca, que são caminhões e máquinas. A gente viu uma apreciação muito forte ao longo dos últimos 12 meses. Isso tem se refletido já numa depreciação menor, como vocês podem ver nos nossos resultados, né? Mas, mesmo assim, a margem bruta da venda de ativos continua muito alta, né? No trimestre foi de 31,6%. Então, isso sobre o nosso ativo mobilizado, que fechou com 4 bilhões de reais no terceiro tri, isso gera uma expectativa de geração de valor na ordem de quase 1,3 bilhões de reais, né? Então, tem uma expectativa, sim, de redução de depreciação para a gente capturar esse 1,3 bi ao longo dos contratos, né? Não deixar tudo para o término na venda do ativo. A gente deve ir fazendo reduções de depreciações à medida que a gente vai tendo visibilidade do preço, do novo patamar de preço dos ativos, como a gente já tem agora. Tá? Essa é uma realidade nos nossos ativos. Ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Thaís Carcelo. Olá, pessoal. Bom dia. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, Thaís, te ouvimos bem, sim. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela confirmação. Pessoal, duas perguntas aqui do nosso lado. Então, primeira, olhando concessionárias, a gente conseguiria expurgar o efeito do que foi novas lojas na receita e o que foi o crescimento nas mesmas lojas aí no 3Q? E quais seriam as tendências que vocês já estão vendo para o quarto TRI e o que seria uma margem sustentável no longo prazo? Essa seria a pergunta em relação a concessionárias. E a minha segunda pergunta, por favor, vocês já tocaram no assunto de dívida, hedge, exploraram aí um pouco os impactos de juros nas operações, mas fazendo um estudo de mercado, a gente identificou aqui que o custo de um financiamento médio para um caminhão no mercado estaria aí próximo a 1,3% ao mês, tá? Eu queria aproveitar a inteligência de vocês nas concessionárias e fazer esse sanity check, por favor, perguntando o que seria um prazo médio, custos e afins, porque, no fundo, quando a gente pensa no modelo de negócio de vocês competem com a compra, né? Então, queria fazer esse sanity check aqui, por favor. Então, concessionárias e essa pergunta de financiamento de caminhão novo. Obrigada. Thaís, bom, vamos lá. Em relação à tua primeira pergunta das concessionárias, tá? A gente está falando aqui que do volume, né, aquilo que a gente dividiu, está inclusive na nossa página 9, você consegue ver aquilo que foi as aquisições em 2021, aproximadamente ali da receita líquida, né, 312 milhões de reais contra 906 milhões, 905,6 milhões ali, que foi do orgânico, né? Então, você consegue, a partir dali, extrair quanto foi o crescimento do orgânico e aquilo que foi
do inorgânico. Eu queria só ressaltar para você a importância de entender o ciclo do nosso crescimento orgânico. É importante dizer que nas concessionárias, na Komatsu e nas concessionárias Fendt, foram operações que nós começamos, a Fendt esse ano e a Komatsu ano passado, a gente não atingiu ainda a curva de maturidade e a gente vem num ramp-up muito interessante que vai continuar ao longo dos próximos anos, tanto por ser novos negócios para Vamos, como também pelo próprio potencial de mercado que tem se apresentado. Eu acabei de voltar do Centro-Oeste brasileiro, voltei ontem à noite, e é uma região que vem crescendo muito forte, como todos vocês sabem. Toda vez que eu volto de lá, eu volto muito empolgado, porque realmente é um Brasil que parece que vive alheio a qualquer outra crise ou situação que a gente vive mais intensamente aqui no Sudeste ou em Brasília. Mas o fato é que, efetivamente, é um setor que ainda vai crescer bastante. Tá? Então, aqui você consegue ver mais ou menos da 60 a 40, né, de crescimento inorgânico e o restante de crescimento orgânico. Então, daqui você consegue tirar aí um bom retrato. Tá? Mas, de novo, queria chamar a atenção que vem bastante coisa para frente em termos de maturidade dos novos negócios que a gente tem na companhia, em destaque especial para frente no agronegócio. Em relação às alternativas, a gente sempre ressaltou, Thaís, que a grande concorrência que nós temos realmente é para o modelo de aquisição. Né? E toda vez que fica mais caro comprar ou fica mais caro para um potencial cliente se endividar, ele para fazer conta. Né? Ou seja, ele acaba abrindo mais a oportunidade para a nossa equipe ir lá e fazer conta junto com eles. E aí ele realmente constata que é melhor alugar. Mais uma vez, eu vou dar um exemplo. É um exemplo real. Anteontem eu estava num cliente visitando com a nossa equipe de concessionárias da Fendt, e ele entrou na sala meio chateado, meio assim, puxa vida. Ele entrou, a gente estava se cumprimentando, ele entrou e mostrou quanto é que estava para comprar um caminhão. A gente estava ali para vender máquinas agrícolas, é um grande produtor agrícola do Centro-Oeste, e ele trouxe, por acaso, ele estava tratando da compra no caminhão e falou exatamente no 1,33, que você falou da taxa de financiamento na concessionária, chateado com aquilo. Aí eu fiz uma conta com ele na hora, se ele alugasse com a gente o caminhão, e ele já saiu dali dizendo assim, poxa, vou conversar aqui internamente com a minha diretoria, mas a gente então provavelmente vai para a locação do caminhão. Então você vê que essa oportunidade ela é bastante real. No momento em que a compra fica mais caro, é possível, né, que mais clientes, exemplo que aconteceu anteontem comigo, né, partam para o modelo de locação, porque afinal de contas é uma alternativa para renovar a frota, para expandir a frota, que era o caso dele, de uma maneira muito mais econômica, muito mais com racional de custos muito melhor e maior produtividade, liberando inclusive capital, né, aquele limite de crédito que ele ia consumir para comprar os conjuntos rodoviários, ele pode usar aquilo ali, por exemplo, para expansão da área de plantio, ou inclusive da lavoura, ou eventualmente até para comprar novas máquinas. Eu quero dizer para você que toda vez que fica mais caro comprar, mais oportunidade para alocação, uma vez que, por mais que também fique mais caro alugar, é muito mais barato do que comprar. Obrigada, Gustavo. Só um follow-up na minha pergunta de concessionárias. Vimos aqui no slide 9 os 9 meses, mas só para entender a tendência do terceiro TRI, o que você já está vendo para o quarto e o que seria uma margem sustentável no longo prazo, por favor? E obrigada pelo follow-up. Olha só, a gente acredita na permanência desses números. Se você olhar, Thaís, a venda, o emplacamento de caminhões, né, vem crescendo bastante no Brasil. A gente já está com a carteira bastante tomada para o quarto trimestre, tanto na área agrícola, tanto de caminhões, quanto na linha amarela. Então, a gente já está trabalhando, inclusive, com carteira para o ano que vem. Então, você pode esperar ali que a gente vai continuar vendo essa volumetria forte no quarto trimestre, inclusive com tendência de melhora das margens, porque a gente se antecipou, acabou conseguindo fazer ali algumas compras para estoque, o que garante para a gente uma margem um pouco melhor, né, na hora de fazer a venda. Então, a gente consegue naturalmente também esperar uma melhora, uma tendência de melhora nas margens das concessionárias nos próximos trimestres também. Muito obrigada e bom dia. Nossa próxima pergunta será via web, de Bernardo Patinin, Gulfo Financial. Bom dia.
Gostaria de fazer 3 perguntas. Primeiro, entre 4Q 2020 e 2Q 2021, o CAPEX contratado anunciado pela Vamos foi de 2,2 bilhões. Entretanto, o CAPEX de máquinas e caminhões efetivamente realizado nos 9M 2021 foi de apenas 1,7 bilhões. O que explica essa diferença? O prazo de implementação está maior do que os usuais 90 dias. Vocês poderiam comentar um pouco mais? Ok, eu vou começar aqui com a pergunta do prazo de implantação, depois eu passo a pergunta para a diferença de CAPEX para o Gustavo Moscatelli. Tá, Bernardo? Obrigado pela sua pergunta. Com relação ao prazo de implantação, é importante lembrar que a gente atingiu em 2020 o prazo de 70 dias, em média, entre a assinatura do contrato e a entrega do equipamento. Hoje a gente está operando realmente ali, a gente bateu no terceiro trimestre de alguma coisa como 86, 87 dias, quase os 90 dias. Isso, obviamente, em decorrência de um maior prazo de entrega de alguns equipamentos que foram alugados sobre quase como customizados, né? Ou seja, que recebem implementos ou algum tipo de customização. Isso acaba alongando um pouco o prazo médio de entrega para os atuais 90 dias. É importante dizer também que com o fato da gente estar comprado, já ter comprado os ativos que garantem o crescimento da companhia para todo 2022, isso permite também que a gente trabalhe de forma planejada com os nossos clientes. Ou seja, eu sei qual é o caminhão que eu vou receber em fevereiro, março, abril do ano que vem, ou a máquina agrícola, e a gente consegue, então, trabalhar desta maneira, antecipando a assinatura dos contratos com o cliente hoje, o que já naturalmente entra para o meu backlog, mas com uma entrega prevista, por exemplo, no caso de uma safra, para fevereiro ou março do ano seguinte. Isso também altera um pouco o prazo médio de entrega, mas em termos gerais, a gente vê como bem natural, bem normal o nosso prazo, que está oscilando muito em função desses dois fatores, mas que não são uma preocupação do ponto de vista de crescimento da companhia ou de receita da companhia. Pelo contrário, a gente vem trabalhando com um prazo médio de entrega muito abaixo do que a indústria faz, inclusive das próprias montadoras. Hoje, se você for comprar um caminhão, você vai ter ali um prazo de entrega superior a 7, 8, 9 meses, alguns inclusive com 1 ano de entrega. E a gente está entregando em média com 3 meses. Então, por conta disso, Bernardo, a gente está bem confortável com esses 90 dias. Vamos sempre trabalhar para reduzir esse prazo, mas momentaneamente estamos com 90 dias, o que é bastante razoável. Com relação à diferença de CAPEX, vou pedir para o Gustavo Moscatelli comentar com você. Bom dia, Bernardo. Obrigado pela pergunta. Essa diferença de CAPEX que você vê no fluxo de caixa versus o CAPEX vendido é exatamente o prazo de implantação que a gente tem, né, entre receber o caminhão da montadora, preparar ele, fazer as customizações que precisam ser feitas e entregar ao cliente. Então, isso faz com que tenha esse delay entre esses dois números, né, entre o CAPEX vendido, que são os contratos assinados com os clientes, até a gente receber o caminhão na montadora e entregar nos clientes. Tá? Por isso que tem esse gap entre os dois números. Obrigado. Por gentileza, aguardem, enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mendes, da Banco JP Morgan. Oi, Couto Moscatelli, bom dia. Obrigado pela pergunta. Eu tenho duas também aqui. Uma em relação aos seus contratos atuais, vocês têm tido alguma dificuldade em termos de repasse de inflação ou visto algum risco de inadimplência um pouco maior? E a segunda, em relação a novos contratos, né? Pensando um pouco seus contratos na margem e o que foi assinado agora mais recentemente nas últimas semanas, como que esse preço tem se comparado com os últimos contratos dos últimos trimestres, né? Pensando nesse novo cenário de aumento de preço do caminhão e de juros mais altos também. Obrigado. Guilherme, bom dia. Obrigado pela tua pergunta. Com relação aos repasses, a gente sim vem conseguindo repassar, lembrando que as nossas cláusulas contratuais versam sobre reajuste de acordo com o IGPM. E o nosso custo, naturalmente, não subiu de acordo com o IGPM, o que permite que a gente seja ali flexível na negociação com o cliente, para também não gerar um impacto, um desgaste tão forte, uma vez que o nosso custo não subiu
na mesma proporção. Subiu, é verdade, o custo do pneu subiu bastante, algumas peças subiram bastante, mas numa parcela que não chega nem perto daquilo que foi o GPM. Então, a gente tem sim coberto os nossos custos e ainda conseguindo repassar um pouco mais, mas natural que a gente também não pressione demais pelo repasse integral do GPM, que seria provavelmente aumentar muito o custo do cliente e provocar ali alguma situação indesejada mais para frente. Então, a gente tem, pelo contrário, sido flexível e buscado algum tipo de contrapartida, mas não há problema do ponto de vista de cobertura do incremento de custos que aconteceu. Com relação às margens dos contratos novos, natural que com o aumento da taxa de juros, Guilherme, a gente naturalmente ajusta automaticamente pela curva futura dos juros, né? E isso é inerente. Como a gente compara sempre com o custo de aquisição, né? E a Thaís até comentou há pouco, mais ou menos, o custo de financiamento subiu bastante também para quem pensa em comprar, então a gente sempre precifica balizando na alternativa que os nossos clientes têm. É importante dizer que como nós compramos esses caminhões lá atrás, né, antes mesmo desses repasses de preço para o caminhão que aconteceram ao longo de todo 2021 e que ainda continuam acontecendo, ou seja, o nosso preço ainda vem lá de trás, isso permite que a gente, inclusive, melhore, não só pelo aspecto de precificar uma taxa de juros mais alta, mas também pelo fato de termos comprado ainda melhor esses equipamentos. Isso faz com que a gente, sim, tenha oportunidade de ver melhora no retorno dos novos contratos, nas margens dos novos contratos, tá? Então, estamos protegidos com relação aos contratos existentes e estamos tendo a oportunidade de obter yields maiores e melhores rentabilidades nos novos contratos. Espero que eu tenha conseguido responder as tuas duas perguntas, Guilherme. Super claro, Gustavo. Obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Vitor Mizuzaki, Bradesco BBI. Pessoal, só mais duas perguntas do meu lado. Olhando o resultado do terceiro TRI, a quantidade de concessionárias, a gente vê um aumento da quantidade de concessionária da Komatsu, né? A adição de mais uma concessionária. Não sei se vocês podem comentar um pouco mais a estratégia, né, para a questão de linha amarela. E a segunda pergunta, um pouco sobre a dinâmica de contratos com manutenção. Legal, Vitor. Com relação à linha amarela e a concessionária Komatsu, a gente hoje concessionário no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, uma região que tem crescido muito em infraestrutura e também no agronegócio, então a gente acaba explorando bastante com linha amarela a parte de concessionárias estes segmentos. E aí, naturalmente, a gente vai abrir alguns pequenos pontos de serviço, né, que acabam sendo declarados ali como lojas, mas são pontos de serviço, dado a cobertura geográfica de um território de 2 estados muito grandes, né? E a gente, naturalmente, tem ali como interesse ampliar esses estados, são estados muito bons, estados que têm potenciais muito interessantes, que ainda não atingiram a maturidade que a gente espera, mas é natural também que a gente busque expandir essas áreas à medida em que esse negócio amadureça cada vez mais. Isso eu estou falando da parte das concessionárias, né? Agora, no que diz respeito à alocação de linha amarela, eu gosto sempre de dizer que a gente gosta de linha amarela, a gente tem linha amarela alocada para os nossos clientes e a gente vai continuar trabalhando nesse setor, né? Sempre vai ter ali, provavelmente, alguma coisa como 80-20, muito menos como uma diretriz estratégica, mas muito mais por uma característica do mercado, pela volumetria de caminhões versus a volumetria de outras máquinas e equipamentos. Então, você vai naturalmente ver ali sempre uma proporção 80-20, mas não que isso seja algo que a gente determinou como estratégia, mas sim, de novo, pela própria volumetria que a gente observa no mercado. A gente já tem trabalhado de forma planejada também, ou seja, antecipando as compras de caminhões, linha amarela e linha verde, tá? E isso está trazendo para a gente uma oportunidade de crescer nesses setores, e você vai ver a gente trabalhando muito forte na alocação de linha amarela, linha verde também nos próximos trimestres. Ótimo, obrigado.
A sua segunda pergunta, você quer repetir, por favor, Vitor? De contrato com manutenção ficou ali na casa de uns 29%, 30%. Se tem espaço, né, para esse mix melhorar. Não, perfeito, Vitor. A gente continua com aquela expectativa, né, de buscar 40% de novos contratos com serviços de manutenção. Eles cresceram bastante ao longo de todo esse ano, né, mas acabou que a gente fechou também bastante contrato sem os serviços de manutenção, em especial cavalos mecânicos, né, que a gente alugou bastante no primeiro semestre desse ano, e também agora um contrato grande que foi feito justamente naquela pergunta anterior que você me fez, com o fabricante de bebidas. Esse contrato também foi sem manutenção, o que acaba fazendo com que o mix, pontualmente, nesses primeiros 9 meses, não tenha evoluído naturalmente como vinha evoluindo na faixa de 40%. Eu atribuo isso muito mais às oportunidades que surgiram no negócio sem manutenção do que qualquer aspecto que represente uma tendência, tá? Então, a gente continua trabalhando em ambos os contratos, com e sem manutenção. Com manutenção é uma tendência quando você fala de menores clientes, menores contratos, o que pontualmente, nos primeiros 9 meses, teve esse efeito que eu comentei com você. Mas é bem pontual do meu ponto de vista. Tá bom. Obrigado, Couto. Seguimos com Thaís Carcelo, Itaú. Oi, pessoal. Obrigada pela segunda oportunidade. Mais 2 perguntas, vou aproveitar aí. Em relação ao CAPEX contratado, vocês já falaram bastante, mas só para fazer uma pergunta de um ângulo um pouquinho diferente, quais setores estão puxando mais, tirando esse contrato que foi atípico, disruptivo, isso está bem claro, e qual seria o timing desse CAPEX contratado se traduzindo em resultado, por favor? Essa seria a primeira. E a segunda pergunta, quando a gente faz a conta aqui, olhando o segmento de locação somente, sem seminovos, a gente vê uma leve queda em receita por ativos. Eu queria entender se tem algum efeito mix e tal, e o que esperar para frente, por favor. Obrigada. Thaís, obrigado pelas perguntas. Bom, a gente tem crescido em diferentes setores, né, do nosso negócio, como a gente comentou com vocês. O principal deles, sem sombra de dúvida, é o agronegócio nas suas dimensões totais, né? Ou seja, tanto o transporte no centro-oeste brasileiro, como também já com máquinas agrícolas, a gente começa a fechar, que tem um ticket médio bastante alto. Então, sem sombra de dúvida, o agronegócio é o que mais puxa. Seguido o setor de serviços, né? A gente também tem crescido no varejo. Então, são setores que têm puxado bastante o nosso crescimento. Em relação à receita por ativo, a gente teve a entrada daquele volume de máquinas empilhadeiras que nós adquirimos dos contratos com a BYD, né? Onde nós incorporamos um volume de máquinas. Foi um crescimento inorgânico, quando a gente comprou as máquinas que já vieram com os contratos com os clientes que até então eram da BYD. E eles têm uma receita por ativo, né? Quando você faz o quantitativo, um pouco menor, tá? Mas isso também é um aspecto pontual, muito em função do mix de empilhadeiras que acabou entrando dentro dessa conta, tá? Mas não é algo que você vê quando você isola esse efeito, pelo contrário, a receita por ativo vem crescendo. Maravilha, muito obrigada. Nossa próxima pergunta será via web, de Pedro Pimenta, da Eleven Financial. Parabéns pelos resultados. Tenho 2 pontos. Vocês poderiam dar uma ideia de cronograma de backlog de 7 bi apresentado? Quanto fica para 2022, 2023, por exemplo? E a segunda, a BMB vai ser apresentada separadamente daqui para frente? Oi, Pedro. É o Moscatelli falando. Obrigado pelas perguntas. Eu vou começar aqui pelo backlog.
A gente dá o disclosure disso na nossa explicativa número 29, se você quiser ver com mais detalhes, mas para te adiantar, nos próximos 12 meses, a receita do 6,2 bi, que é o que a gente já tem assinado, né, ela representa 1,5 bi. Então, a gente vai receber nos próximos 12 meses 1,5 bi do 6,2 que a gente já tem dentro de casa. Tá? Com relação à sua segunda pergunta, a gente vai dar disclosure, sim, separado da BMB, por ser um negócio diferente do de concessionárias, né? E assim a gente vai continuar fazendo como a gente fez neste trimestre. Ok? Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta é de Vicente Catelan, Casar Asset. Pessoal, tudo bem? Parabéns pelo resultado. Podem explorar, por favor, o planejamento do crescimento da capilaridade em manutenção para crescimento em contratos com manutenção? Oi, Vicente, obrigado pela tua pergunta. Bom dia. Bom, a gente já tem uma rede com bastante capilaridade em todo o território nacional. Hoje são mais de 3.000 oficinas credenciadas, né, que são capazes de prover manutenção em 100% da nossa frota através de oficinas terceirizadas. Importante dizer que a gente também conta com as nossas próprias concessionárias para fazer manutenção na nossa própria frota, quando na marca que eventualmente foi locada. Além disso, a gente tem oficinas dedicadas, né, quando os clientes têm uma volumetria ou uma escala. Isso é muito comum você ter em alguns setores, como, por exemplo, no contrato que nós fechamos com um grande produtor de sucro energético, onde a gente tem 7 oficinas dedicadas nas usinas que eles operam, né? Então, isso também é uma realidade. Ou então, por exemplo, contratos do setor eletricitário também, a gente tem oficina dedicada para atender esses setores. Então, isso é uma parcela também da manutenção que a gente faz. E a gente deve, né, onde a gente tem maiores escalas, eventualmente ter alguma outra oficina própria, daria para a gente ali uma redução de custo substantiva também. Mas, nesse momento, a gente já tem bastante capilaridade para fazer manutenção em 100% da nossa frota alocada com manutenção. Tá? Porque a gente vem crescendo bastante e a gente deve atingir aí mais de 60, talvez 70 pessoas da área comercial contratadas até o final deste ano, o que vai representar para a gente aí uma condição de atendimento a novos clientes em novas regiões, como a gente já vem declarando há algum tempo. Mas, do ponto de vista de manutenção, a gente já tem uma capilaridade bastante interessante. O que a gente pode fazer é trabalhar pontualmente no ganho de escala e aí, naturalmente, fazer alguma oficina dedicada, alguma oficina própria para capturar a redução de custos e melhoria do nível de serviço, inclusive. Tá bom? Obrigado. Nossa próxima pergunta será de John Wine, acionista. Bom dia. Em relação à entrega de novos caminhões por parte das montadoras, a Vamos está sendo atendida da forma ideal ou ainda há demora? Qual a perspectiva para o volume de fabricação de caminhões para os próximos trimestres? John, obrigado pela tua pergunta. O fato de sermos, né, o maior comprador de caminhões, máquinas do Brasil, a gente acaba conseguindo fazer isso com antecedência, então a gente consegue naturalmente, como vocês já sabem, receber isso num cronograma previamente acordado com as montadoras. Isso dá para a gente ali maior segurança e conforto na hora de atender os nossos clientes. Então isso vem acontecendo. É importante dizer que esse ano a expectativa das montadoras é de produzir alguma coisa como 145 mil caminhões, produzir e vender alguma coisa como 145 mil caminhões no país, o que é um crescimento de aproximadamente 40% em comparação ao ano passado. Então, ou seja, apesar das dificuldades com componentes, que é claro que está todo mundo presenciando e vivenciando, ainda assim as montadoras estão entregando 40% mais do que elas fizeram no ano passado, que não foi um ano ruim, né, para elas. Então, isso comprova que as entregas estão acontecendo e, de novo, como nós planejamos essas compras com maior antecedência, a gente acaba sendo também o primeiro a receber, uma vez que a gente já programou isso desde 2020, né, isso acontecendo para 2021. E para 2022, da mesma maneira. É importante dizer que a Vamos já fez o seu plano de compras com todos os seus fabricantes,
contratando a demanda para o seu crescimento em 2022 e já estamos olhando para 2023, inclusive. Isso garante para a gente também ali as entregas para o próximo ano. E para te responder concretamente com relação à expectativa das montadoras, se você buscar os números das associações, das montadoras, estão projetando alguma coisa entre 170 e 190 mil caminhões produzidos e vendidos, emplacados no país no ano de 2022. Isso também, e aí seria um novo recorde, né? Lembrando que o recorde foi em 2011 com 173 mil. Esse ano deve ser o segundo melhor ano da história, entre o segundo e o terceiro melhor ano da história, né? E provavelmente o ano que vem vai ser o melhor ano de produção e venda de caminhões da indústria automotiva. Isso também vai acontecer porque em 2023 tem a entrada do Euro 6, o Moscatelli comentou um pouquinho isso durante a apresentação dele. O Euro 6 vai trazer um novo aumento de preços, então é natural que alguns frotistas tentem se antecipar e comprar o produto ainda em 2022, antes desse novo reajuste que vai acontecer no ano de 2023. Então, a gente espera ainda uma demanda bastante aquecida, uma produção bastante aquecida para os próximos trimestres, como você perguntou, Vicente. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Nossa próxima pergunta, Vicente Catelan, da Casa Asset. Podem explorar também, por favor, como estão em termos percentuais dos contratos de caminhões que alugam? Também o implemento e como isso tem evoluído? Olha, hoje a gente tem, né, naturalmente eu comentei, Vicente, é o Gustavo Couto novamente falando, a gente tem ali crescido na faixa de 80% com caminhões e 20% com outros equipamentos. Quando a gente fala caminhões, é sempre importante dizer que quando a gente fala de cavalo mecânico, né, naturalmente é muito comum você alugar também o conjunto todo, né, que é uma rodocaçamba, uma carreta, um implemento rodoviário que ele acaba entrando também nesse número. Então, por exemplo, quando a gente aluga no agronegócio um cavalo para transporte de grãos, acaba indo junto à rodocaçamba, né? Então, são dois ativos ali, formando um conjunto, portanto. Então, ele entra ali na composição principalmente dos cavalos mecânicos. A gente não abre exatamente quanto é cavalo, quanto é caminhão, isso a gente acaba não dando disclosure disso, mas, de uma forma geral, a grande maioria realmente são caminhões. Quando você tem um cavalo mecânico, que é aquele cavalo pesado, aquele caminhão mais pesado, né? O 6x2 ou 6x4, você acaba tendo um implemento também como um ativo que vai junto na hora que a gente faz o contrato com os nossos clientes. Mas 80-20 entre caminhões, cavalos, implementos, mais ou menos 80%, os outros 20% são máquinas e equipamentos agrícolas. Obrigado. Nossa próxima pergunta é de Ian Lira, Lira Investimentos. Bom dia. Obrigado pela apresentação. Dado o nível de caixa e baixo endividamento, a companhia tem expectativa de novas fusões, aquisições a frete? Olha, o nosso crescimento, fundamentalmente, ele é orgânico, mas a gente tem na holding uma equipe de M&A, né, que está constantemente analisando alternativas e oportunidades de novas operações. Como vocês sabem, o grupo tem sido bastante ativo nisso. E esse ano nós fizemos algumas operações com o apoio da nossa área de M&A que fica na holding. Então, a gente está analisando toda e qualquer oportunidade que surgir, mas é importante dizer que o crescimento da companhia, o plano de negócios que a gente apresenta, normalmente é orgânico e que pode vir, sim, algum potencial upside, alguma oportunidade de crescimento inorgânico, a gente vai avaliar e vai estar ativo, sem sombra de dúvida. Mas o nosso crescimento, fundamentalmente, é orgânico, é dessa maneira que eu espero que todos considerem nas suas projeções. Obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar o asterisco 1.
Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Gustavo Couto para as considerações finais. Por favor, senhor Gustavo Couto, pode prosseguir. Bom, obrigado a todos pela participação. Eu queria reforçar que o nosso modelo de negócios se adere muito bem no ambiente da economia mais promissor, mais pujante, onde a gente já demonstrou em ciclos passados que a Vamos conseguiu crescer, ajudando as empresas a expandir os seus negócios com melhor alocação de capital e maior produtividade. Por outro lado, em momentos de instabilidade ou de eventuais sustos, a gente também tem sido uma alternativa importante para os clientes para reduzirem os seus custos. Afinal de contas, alugar é 30% mais barato do que comprar um caminhão. Então, a gente segue muito firme, com um plano muito sólido. O crescimento no quarto trimestre segue na mesma tendência que nós fizemos ao longo dos primeiros 9 meses. A gente está muito animado e muito feliz com aquilo que a gente espera, inclusive para 2022. Então, vamos seguir trabalhando muito firme, com bastante disciplina de execução, com a consolidação desse ecossistema que é único, que é diferenciado, com uma escala totalmente diferente, que a gente começa a ver os benefícios a partir de agora. Importante dizer que esse volume muito forte que nós apresentamos de assinatura de novos contratos, que resultou num CAPEX contratado de 2,8 bi nos primeiros 9 meses do ano, teve muito pouco efeito na receita ainda de 2021. E que esse efeito vai acontecer de forma muito maior, como a gente colocou na nota financeira que o Moscatelli aqui destacou no capítulo 29, já representa um crescimento importante para 2022 da receita de locação. E as concessionárias seguem crescendo com uma demanda bastante forte em função do turnaround que fizemos e do ambiente de negócio que a gente está encontrando, em especial para o agronegócio. Então, estamos muito confiantes no caminho que a gente está seguindo e a gente, com muita disciplina, vai seguir nos planos que nós temos compartilhado com vocês, e agradeço demais a confiança e a presença de vocês aqui na nossa teleconferência. Muito obrigado, uma ótima tarde a todos. A teleconferência da Vamos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.